Sejam muito bem-vindos ao podcast Leão na Fatra, um projeto feito para levar conhecimento sobre declarações de imposto de renda da pessoa física do ano de 2022. Uma iniciativa do curso de Ciências Contábeis da Fatra, Ensino Superior, por meio do NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, em parceria com a Receita Federal. Este é o primeiro episódio que faremos durante o mês de abril para falarmos sobre o tema. Fiquem ligados. Eu sou o professor Edward. Eu sou a professora Sabrina. E eu sou o professor Gleison. Além de nós, orientadores desse projeto, teremos também a participação dos nossos discentes do curso de Ciências Contábeis da Fatra. Hoje, por exemplo, contamos com a participação especial da Darliene, aluna do 5º período. Estamos falando diretamente do Estúdio Fatra Ensino Superior de Uberlândia para todo o Brasil. Muito bem, Darliene. Por gentileza, dê o seu alô e diga aos nossos ouvintes qual será o tema a ser tratado neste episódio. Olá, pessoal! O tema de hoje é primeiro e o mais importante de todos. Nós vamos falar sobre os critérios que te obrigam a declarar o imposto de renda da pessoa física em 2022. Então, atenção! São 7 tópicos que responderão a seguinte pergunta. Quem está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício de 2022, ano calendário de 2021? O primeiro critério é o mais comum, diz respeito à pessoa física residente no Brasil, que no ano calendário de 2021 recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a 28.559,70. Professora Sabrina, você pode dar alguns exemplos para nós? Claro! Em geral, este item refere-se aos salários recebidos de pessoa jurídica, por exemplo. Quem trabalha no regime de CLT em uma ou mais empresas também incluem os rendimentos recebidos de pessoa física, como é o caso de profissionais autônomos, não assalariados, recebimentos de aluguéis, pensões e recebimento do exterior. No caso do microempreendedor individual, conhecido como MEI, se este possui escrituração contábil formal, todo lucro apurado deve ser considerado isento. No entanto, se ele não possui contabilidade, ele pode registrar como isento apenas parte deste lucro de acordo com a sua atividade. A outra parte deve ser considerada rendimentos tributáveis, somado aos rendimentos da pessoa física dele. São várias fontes que são somadas, ultrapassando aí esse total de R$ 28.559,70, que você mesmo disse. O contribuinte, então, ele vai ficar obrigado a declarar este imposto de renda. Obrigada, professora. O segundo tópico refere-se a quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva definitiva, cuja soma foi superior a 40 mil. Professor Edward, pode nos ajudar com esse tópico? Deixa comigo, Darliene. Rendimentos isentos são aqueles que o contribuinte não paga imposto sobre eles. É uma lista grande, porém, os mais comuns são bolsa de estudo, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, ganho de capital, ou seja, o lucro, na venda de bens e direitos, desde que dentro dos limites de cada situação. Por exemplo, quando você vende um carro em um mês no valor até R$ 35 mil, que é o limite de isenção, mesmo obtendo lucro, você não paga imposto sobre este ganho. Temos também as doações e heranças, rendimentos de poupança, lucros e dividendos, entre outros. Já os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, também conhecidos como tributados exclusivamente na fonte, estão sujeitos à aplicação do imposto, porém a pessoa recebe o valor líquido, ou seja, o imposto é descontado e retido na fonte pagadora. É o caso do rendimento do 13º, que inclusive foi separado dos rendimentos tributáveis, os normais, para evitar uma sobrecarga de tributos no salário no final do ano, né? Então, os rendimentos de aplicação financeira, como o Tesouro Direto, né, conhecido como CDB também, o RDB, juros sobre capital próprio e a famosa participação nos lucros e resultados, o PLR, que recebemos das empresas. Esses são considerados rendimentos tributados exclusivamente na fonte. A relação completa pode ser encontrada no Guia de Instruções de Preenchimento, que você pode consultar no próprio Programa de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, no campo Ajuda.
Lembrando, mesmo que você não tenha atingido o total de renda tributável, os tais R$ 28.559,70, mas tenha recebido mais de 40 mil de rendimentos isentos ou tributação exclusiva durante o ano de 2021, você fica obrigado a declarar o seu imposto de renda pessoa física em 2022, ok? Ok, obrigada, professor. Gente, que legal! Quantas informações interessantes. Agora, para falar do terceiro tópico, vou convidar o professor Gleison. Quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, o que fazer? Pode nos ajudar, professor? Claro, Darlene, obrigado pela pergunta, né? Será um prazer falar sobre esse tema. Então vamos lá. Primeiro, gostaria de simplificar as palavras para os nossos ouvintes. Ganho de capital na alienação de bens ou direitos nada mais é que o lucro na venda de bens ou direito. Bem simples, não é, professor Edward? Vou tomar o mesmo exemplo do professor Edward, que no caso foi a venda de um veículo. Se a pessoa vendeu um carro em 2021 acima do limite de isenção de 35 mil e obteve lucro nesta venda, este lucro fica sujeito à incidência do imposto. Ou seja, suponha que a venda tenha sido de 50 mil e o valor do bem estava registrado por 40 mil de custo. Logo, esse lucro foi de 10 mil. Consequentemente, você terá que pagar 15% de imposto sobre este lucro. Dessa forma, apenas por conta dessa operação, a pessoa já se enquadra na obrigação de declarar o imposto de renda pessoa física. Embora eu tenha utilizado o mesmo exemplo, né, que o professor Edward citou, o ganho de capital é mais comum na venda de imóvel, que é outro bem muito monitorado pela Receita Federal e que gera a maioria das dúvidas, não é, professor? Exatamente, é isso aí. Uma outra situação que obriga a declarar o imposto de renda é a operação de compra ou venda em bolsa de valores. Se você comprou ou vendeu em 2021, mesmo que tenha sido apenas R$1, eu preciso declarar? Sim. Você está obrigado a fazer a declaração de ajuste anual em 2022. Mas atenção, tem um detalhe aí. Se você comprou em 2020 e ficou, digamos, parado durante todo o ano de 2021, ou seja, sem comprar ou vender nada, você automaticamente está dispensado de declarar considerando apenas este motivo. Nós já estamos evoluindo, né, professor? Que a gente não tem, o brasileiro não tem o hábito de fazer investimento, mas a gente percebe que está aumentando isso, né? E isso aqui é uma coisa que gera muita dúvida nesse momento de declaração, né? Isso, inclusive a gente teve esse movimento, né, causado justamente pela pandemia no ano de 2020, que as pessoas começaram a investir na Bolsa de Valores, né? Então é um movimento que a gente acredita que veio para ficar. E essa dúvida sempre surge aí. Perfeito. Que bom poder ajudar. É isso aí. Muito bom, professores. Muito obrigada. Gente, que tal ouvirmos mais uma vez a nossa querida professora Sabrina? Professora, o quarto tópico diz o seguinte: está obrigado a declarar quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos em 31/12/2021, inclusive terra nua, cujo valor total foi superior a 300 mil. É com você, professora. Vamos lá. Essa parece difícil, mas não é. Quer ver só? Neste tópico, é muito importante nós reforçarmos que não se trata de um único bem, mas sim de um conjunto de bens e direitos que foram registrados ali em nome do contribuinte. Os mais comuns são, por exemplo, imóveis, pode ter veículos, automotores, embarcações ou aeronaves também. Então, independente do valor dessa aquisição que foi colocada. Outros bens móveis e direitos do valor de aquisição unitário que foi igual ou superior a R$5.000, o saldo de contas bancárias, corrente, poupança, aplicações financeiras, tudo que for acima de R$140 também se encaixa nessa situação. As ações negociadas que os meus queridos professores Edward e o professor Gleison mencionaram também acima de R$1.000. E o conjunto de criptoativos, porque nós estamos também numa evolução cada vez de investimentos em criptomoedas,
ou qualquer outro tipo de ativo digital, tem sido bem crescente, então é muito importante estar atento aí a esses limites, que tem que ser igual ou superior a R$ 5.000. Então veja que são vários ativos, Daniele, e se a gente somar e tudo isso e ultrapassar os R$ 300.000 de patrimônio, o contribuinte vai ficar obrigado, então, a fazer a sua entrega da declaração. Que maravilha. Obrigada, professora. O quinto tópico não é muito comum, mas é tão importante quanto os demais. Fica obrigado à declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda a pessoa que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de dezembro de 2021. Você pode comentar sobre este tópico, professor Edward? Opa, com prazer. Este é o caso de estrangeiros que vêm morar ou trabalhar no Brasil e se coloquem na condição de residente no país, tá? Mas além dessa situação, temos também a situação inversa, tá? Quando a pessoa física residente no Brasil, que se ausenta do nosso país em caráter permanente ou que se ausentou em caráter temporário e passou à condição de não residente no Brasil. Aí ela está obrigada a declarar ou de apresentar a declaração de saída definitiva do país, né? Na hora que a gente vai entrar no programa, né, você tem lá, ou você coloca, né, comum, ou é saída definitiva, ou de espólio, é exatamente aqui que a gente tem que fazer a entrega. Então, é isso. Puxa, que interessante. Muito obrigada, professor Edward. Muito bem, o tópico sexto é relativo à atividade rural. Fica obrigado a apresentar a declaração quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798.050 ou pretenda compensar no ano calendário de 2021 ou posteriores prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2021. Pode comentar para nós, professor Gleison? Claro, Darlene. Essa situação de muitos produtores, né, do nosso país. Então vamos lá. Este é o caso de pessoas que exercem profissionalmente na zona rural ou urbana a atividade rural, como agricultura, pecuária, apicultura, avicultura, etc. Essas pessoas não são assalariados, então elas têm uma condição diferenciada. São produtores, pessoas físicas que obtêm receita de suas atividades, essas que nós acabamos aí de citar. Embora o valor de R$ 142.798,50 pareça bastante, o valor é referente à receita bruta e não o valor líquido recebido pelo produtor. Assim, nesta operação, o governo considera 20% de lucro presumido. Olha que interessante. Se a gente fizer o cálculo, né, nós vamos encontrar os mesmos R$ 28.559,70 dos rendimentos tributáveis dos demais contribuintes. Isso significa que existe uma equivalência na cobrança de impostos a fim de manter a equidade tributária. Que interessante, professor. Muito obrigada pelas explicações. Gente, chegamos ao último item. E quem vai fechar será o professor Edward. Você pode explicar esse tópico, professor? Oh, claro! Olha só, esse é o sétimo, né, que está na lista lá do nosso guia do imposto de renda. E esse tópico ele diz respeito a quem optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. No prazo, aí tem um prazo de 180 dias contado da celebração do contrato de venda, né? Esse é o caso de quem vendeu seu imóvel residencial com a intenção de comprar o outro dentro de um prazo aí de 180 dias. O governo concede essa isenção aos contribuintes com o objetivo de ajudá-lo a comprar outro imóvel, sem ter gastos adicionais, ou seja, gastar mais com imposto de renda nesse momento. E aí, só que isso ocorre somente se não configurar uma operação comercial. É justamente que tem que comprar o imóvel residencial. Por isso, o prazo é limitado em 180 dias e o recurso deve ser utilizado, ou seja, o dinheiro que ele vendeu tem que ser utilizado exclusivamente para a compra de outro imóvel residencial. Caso ele utilize parte ou total, né, desse valor para outros fins,
esta parcela ficará sujeita à tributação conforme as regras vigentes, tá? Então, é muito importante ficar atento aqui. Eu posso fazer uma observação muito Com certeza. importante? A pessoa física que se enquadra em qualquer uma das hipóteses previstas nos itens, de 1 a 7, que foram aqui comentadas por nós, ela fica dispensada de apresentar a declaração se constar ali como dependente em declaração. Isso é muito importante ser mencionado. Nós não poderíamos fechar, Exatamente, né, sem mencionar esse aspecto. E na qual elas tem alguma outra pessoa física que tenha informado rendimentos, bens ou direitos associados a esse dependente. Perfeito. Essa questão do dependente, a gente nem ficou falando muito, mas os rendimentos tributáveis, quando eu opto por colocar um dependente na minha declaração, saio carregando tudo, né? Eu trago também os bens dessa pessoa, eu carrego também os rendimentos que ela teve. Então, muitas vezes não compensa tanto eu fazer uma declaração, eu enquanto pai, colocar o meu filho, que já começa a trabalhar como dependente, né? E eu, quanto dependente, eu tenho que trazer também o salário dele. E aí aumenta os meus rendimentos tributáveis e na fritada dos ovos o cálculo acaba tendo um valor alto para se pagar de imposto de renda. Alguma consideração, professor? Bom, acredito que seja isso, né? Agradeço ao professor Edward, agradeço à professora Sabrina e à nossa convidada especial, Darliene. Eu acredito, né, que será o primeiro de muitos, não é isso, pessoal? Com certeza. Com certeza. E você que está nos assistindo ou nos escuta, né, se você gostou, compartilhe e divulgue esse podcast. Você quer saber mais? Acesse o nosso post em @faculdadefatra, NAF, e participe enviando comentários com dúvidas ou sugestões. Até o próximo podcast. Até lá! Até, pessoal. Até mais. Até.